Olá, bom pessoal, estou eu aqui mais uma vez para falar sobre o discípulo e o dízimo. Essa é uma lição para todos aqueles que são candidatos ao batismo. A lição de número 8 estaremos estudando agora, onde o texto bíblico desta lição se encontra no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que dela, da qual dela vem, derramar bênçãos tal que dela vos venha maior abastança. Em outras versões fala: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Bom, meus irmãos, então essa lição vai nos ensinar a importância de sermos dizimistas fiéis, de sermos cooperadores para o reino de Deus aqui na terra. Isso é o que, irmãos? Isso é nós devolvermos 10% de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem abençoado o nosso trabalho, vamos estar dizimando a 10ª parte desse nosso salário. E assim, meu irmão, nós aprendemos, eu fiz algumas anotações, alguns estudos, onde nós aprendemos que o dízimo é isso. O dízimo é nós entregarmos para Deus, não somente com obrigatoriedade, mas entregarmos para Deus também com gratidão. É você ser grato. Porque lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz, verso 1, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos que nela habitam. Então não é nosso a terra é do Senhor. Então tudo aquilo que adquirimos aqui na terra, nós temos que ser gratos a Deus. E esse livro, irmãos, esse versículo de Malaquias 3:10, ele é tão importante, porque é a única parte na Bíblia que o Senhor te pede para fazer prova dele. Em lugar nenhum o Senhor te dá essa liberdade para questioná-lo, em lugar nenhum. Então nós entendemos o que com isso? Nós entendemos que a vontade do Senhor é sempre soberana. E aqui ele abre um parênteses dessa soberania dele e diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. E uma coisa nós aprendemos, que o nosso Deus é um Deus justo e fiel. É justo que você seja dizimista e as bênçãos de Deus não estejam sobre a sua vida? Não, não é justo. É justo que as bênçãos venham. E que bênçãos são essas? E que medidas de bênçãos são essas? O Senhor vai me abençoar com um carro importado. Você tem condição de mantê-lo com o salário que você ganha? Não. O que ele diz lá no livro de Tiago? Que nós pedimos mal. Nós pedimos para os nossos próprios deleites. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós venhamos a estar pedindo aquilo que verdadeiramente venha suprir as nossas necessidades. Um carro popular pode suprir a sua necessidade. Uma moto pode suprir, uma bicicleta pode suprir a sua necessidade. A cada um Deus dará segundo a sua necessidade. Essa é as bênçãos de Deus sem medida. Porque se for olhar para o coração humano, nós queremos milhões e milhões, e queremos comprar uma ilha, e queremos comprar um iate do tamanho do quarteirão, e queremos comprar uma fazenda que caiba tantos milhões de gado. Não. Aí Tiago entra em ação e diz que nós não recebemos porque nós pedimos para os nossos próprios deleites. Então quando o Senhor fala que fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, Ele está chamando a atenção para isso. Ele está chamando a atenção para este momento. Um momento em que
na sua casa o seu salário vai dar para você pagar as suas dívidas, que na sua casa a enfermidade vai ser repreendida e você não gastará com remédio. Na sua casa não haverá desperdício de comida, na sua casa não haverá desperdício de luz, na sua casa não haverá desperdício de água, na sua casa não haverá acidentes domésticos, onde as suas louças serão quebradas, onde equipamentos da sua casa serão danificados. Este é o fazer prova de Deus. Oh Senhor, me abençoa, meu Pai, que a minha geladeira não estrague, Senhor, ou que seja uma coisinha pouca, meu Pai, porque eu não tenho agora, meu Pai, pretensão de comprar outra geladeira. Me abençoa. Olha a intimidade que você está tendo com Deus. E aí eu te pergunto, como que você vai pedir algo para Deus se você não está fiel com Ele? Como você vai cobrar fidelidade se você não está sendo fiel? Nosso Deus é fiel, mesmo que nós não estejamos sendo fiel, Ele é fiel. Mas o nosso Deus é justo. Há irmãos e irmãs que estão sendo dizimistas fiéis. E aí Deus tem que te abençoar, você que não é fiel. Deus tem que te abençoar na mesma proporção que abençoa aqueles que estão sendo fiéis ali, ó. Irmãos, o dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. O dízimo é primícia. E o dízimo, irmãos, ele já vem lá do Antigo Testamento. Sabe de onde? Lá do Éden. No Éden, sim. Porque Deus deu toda a terra para o homem, mas Ele separou para Ele. Ele exigiu que o homem reservasse para Ele o jardim. Então assim nós entendemos que Deus quer que tenha uma parte exclusiva para Ele. Então Ele diz, ó, da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Por que isso? Porque Deus quer mostrar que em tudo Ele quer uma exclusividade. Deus tem exclusividade no seu salário? É isso que o Senhor quer saber. É isso que o Senhor quer saber. Um jovem rico foi ter com Jesus e disse que tinha feito todas as coisas e tal, conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, todos os mandamentos da lei do Senhor. Jesus disse, então vai e vende tudo que tem e me segue. Porque Jesus conhecia o coração dele, que era alto. E aí ele se entristeceu, entrou no meio da multidão e sumiu. Aí eu pergunto a você, o que está entre você e Deus? Não deixe que o seu salário fique entre você e Deus, porque você orou, você pediu para que Deus abençoasse o seu estudo, e Ele abençoou. Você pediu para que Deus fosse com você naquela entrevista, que você pudesse falar, se comunicar, se expressar muito bem, e Deus foi com você. Você orou e pediu para que você passasse naquele concurso, e Deus abençoou que você lembrasse de tudo aquilo que você estudou. Você pediu a Deus por esse trabalho e Deus te deu. Você pediu a Deus por essa promoção no seu trabalho e você foi promovido. Há pessoas aí, não, mas eu não pedi nada para Deus, eu nunca orei para Deus e consegui com os meus próprios méritos. Abra o seu olho. Abra o seu olho, que você está construindo um castelo em cima da areia e você acha que está grande, que está grande, que está grande. De repente você cai. Porque eu vejo pessoas com salário mínimo, paga aluguel, ainda cuida da despesa de mulher e 2 filhos, enquanto pessoas aí que ganham 5, 6 mil, morando em casa própria, não conseguem manter as suas despesas em dia, as suas contas em dias. Então essa é a importância de nós servirmos a Deus com excelência. E o dízimo, meus irmãos, nós devemos dizimar não por obrigação, já disse, mas não ter como obrigação, mas ter como um privilégio. Você tem um privilégio de você ver uma grande igreja construída e falar, eu congrego naquela igreja,
E eu ajudei a construir aquela igreja bonita. A você ver missionários em outros países e você falar: aquele missionário é do ministério que eu congrego. E você vai falar: eu ajudei a enviar aqueles missionários para lá. Eu patrocinei com os meus dízimos e as minhas ofertas. É isso, é você estar na igreja e ouvir aquele som suave, assim aos seus ouvidos, e saber: esses instrumentos eu ajudei a comprar com meus dízimos e as minhas ofertas. É você ver uma irmãzinha ou um irmãozinho testemunhando que foi abençoado pela igreja, pela assistência social da igreja, dando testemunho que foi abençoado com a assistência social da igreja, seja com remédio, seja com cesta básica. E você saber: eu faço parte desse projeto. É assim, meus irmãos. Esse é o prazer que está no nosso, deve estar no coração de um verdadeiro adorador, dizimista fiel ao Senhor. Então, com tudo isso, eu quero dizer para vocês que tudo isso é para a glória do nome do Senhor. E quero dizer mais ainda. Eu quero dizer de você ver o sacerdote, porque a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Está no livro de Está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 18. O obreiro é digno do seu salário. Então não pense que o seu pastor está enriquecendo com o seu dinheiro. Não, saiba que do mesmo jeito que você está ajudando os missionários em outros países, do mesmo jeito que você está ajudando a instalação da igreja, a comodidade da igreja, de poltrona, de instrumentos e todo tipo de despesa da igreja, os irmãozinhos da assistência social que estão sendo abençoados, dessa mesma forma também você se alegra quando você vê o seu pastor bem, porque o que a Bíblia fala? Ele é o anjo de Deus aqui na terra. No Velho Testamento tem uma passagem que fala sobre a viúva, onde tem aquele lindo hino, né? Que fala sobre o azeite transbordando da viúva, das botijas, porque ela foi ter com o profeta foi ter na casa dela, e ela recebeu o profeta, e ela cuidou do profeta, e o Senhor multiplicou sobre a vida dela, e nunca mais lhe faltou nada. Você está disposto a multiplicar? Mas isso é uma semente. Quando você planta uma semente de manga, você tem ideia de quantas mangas você vai colher? Você sabe que vai colher muitas mangas, mas você não tem ideia da quantidade de manga que você vai colher. Então é desta forma que eu quero te dizer: plante. Tudo que você planta, você colhe multiplicadas vezes mais. Quantos caroços de milho são jogados em cada cova do plantio? Quem planta manualmente joga 3, no máximo 5 caroços. Quantas espigas dão um pé de milho? Geralmente 3, 2. Cada espiga tem quantos caroços de milho? Inúmeros, né? Então você veja que a colheita é sempre maior que o plantio. Então plante coisas boas, porque quem planta coisas ruins, colhe muitas coisas ruins. Plante coisas boas. E ser um dizimista é plantar. É plantar. E você está plantando num lugar onde a traça não vai roer, as pragas, os gafanhotos, nada vai roer. E não vai vencer com prazo de validade. Sempre haverá renovo, sempre haverá bênção na sua casa. Então, para isso, irmão Marcelo, de que maneira eu devo saber? A 10ª parte, dízimo é a 10ª parte do seu salário. Pegue seu salário,
e divida ele em 10 partes. E ali, né, você tira uma daquelas 10 partes. É a 10ª parte. 90% é seu. 10% você devolve para Deus. Não fala pagar. Não fala pagar, que é feio. Fala devolver, porque é do Senhor. É devolver o dízimo ao Senhor. Amém? Então eu quero dizer para vocês que, como eu falei, que já houve no Velho Testamento, né, a prática do dízimo, eu falei lá do Éden. Isso pode escandalizar a muitos. Falar que no Éden houve dízimo, houve. Lá no Éden houve dízimo porque Deus disse a Adão e a Eva, toda a terra possuir, para eles possuírem, mas da árvore que está no meio dela não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então está ali, irmãos. É a palavra de Deus que fala, não sou eu. Está escrito lá no livro de Gênesis. Você lendo o livro de Gênesis, você vai vendo ali no capítulo 2, se eu não me engano, vai falando sobre isso. Então você vai entendendo o que se trata essa prática de reservar para Deus. Assim como o nosso dia, nós temos que dizimar, não somente salário, não somente dinheiro, mas dizima o seu tempo para Deus. Se você dividir o seu dia, ele dá 2 horas e 40 minutos, porque são 24 horas. Ele dá 2 horas e 40 minutos. Você consegue ofertar para Deus 2 horas e 40 minutos, devolver para Deus? Qual o tempo você ora? Qual o tempo você faz um louvor para Deus? Qual é o tempo que você faz uma meditação na palavra de Deus? Tudo isso é a importância do orar, do falar com Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. E aí nós temos também no livro de Gênesis, capítulo de número 14, verso 20, onde fala que Abraão, isso aí é oficialmente, muitos falam oficialmente, o primeiro dízimo da Bíblia. Mas eu já acabei de mostrar para você que existia o dízimo do Éden. Abraão devolvendo o dízimo a Melquisedeque, sacerdote. E aí, ali fala, não tão explanadamente, fala resumido, mas aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, fala bem claro. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele voltava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu dízimo, olha o versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus, deu dízimo de tudo. Deu dízimo de tudo, primeiramente, e por interpretação, o rei da justiça, e dos despojos, também rei de Salém, o rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permaneceu sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Então isso aqui, até aqui, o versículo de número 4, essa palavra nos dá uma revelação de que Abraão devolveu o dízimo, porque Abraão estava numa peleja. Aquele era o trabalho, pelejar contra as cidades a qual o Senhor entregara na sua mão. E o sacerdote estava ali para receber o dízimo.
Abraão entregou o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Então, assim, meus irmãos, nós vamos entendendo que a obediência, a voluntariedade de fazer isso, de devolver o dízimo, tem que estar no coração de cada crente, porque fazendo isso, Deus há de prosperar cada um. Então, ali, seguindo aqui o versículo de número 5, diz: considerai, pois, quão grande este, a quem o patriarca Abraão deu dízimo, e os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem condição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Sem contradição alguma, o maior é abençoado pelo maior. Aí, versículo de número 9, que eu quero ler como chave. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Então aí você vai vendo, esse Levi recebeu dízimo e pagou também dízimo. Levi, sacerdote, recebeu dízimo e foi ali e pagou também o dízimo. Então nós sabemos que os pastores também são dizimistas. Então todo ser humano cujo tem o coração a palavra de Deus, ele é dizimista. E é dizimista fiel para a glória de Deus. Tem que ser dizimista fiel. Porque senão, irmão, não adianta. Não adianta você dar. Se o seu dízimo é 100, não adianta você dar 80. Ah, faltou só 20. Deus está vendo. Deus está vendo. Ele sonda a sinceridade do seu coração. Deus não precisa do seu dinheiro. Você que precisa das bênçãos da providência de Deus na sua vida. Toma ciência disso e guarde isso ao seu coração. Amém? Seguindo aqui na lição, nós podemos aprender que dar o dízimo, portanto, trata-se Perdão, que o flash ali deu uma caída. Eu achei que tinha desligado o celular. Vamos lá. Dar o dízimo, portanto, traria bênçãos divinas. Retê-lo traria maldição. É a palavra de Deus que está falando. No livro de Deuteronômio 26, versículo 25. E Malaquias 3, do versículo 8 ao versículo 10, está bem claro isso. Então traga esse dízimo com alegria e seja abençoado pela mão santa e poderosa do Senhor. Aí vem aqui mais outra citação muito importante. Quando eu devo fazer prova de Deus? Depois que você for dizimista. Como é que você quer fazer prova de Deus se você ainda não plantou? Planta. Depois que você plantar, você ora para que a sua colheita seja boa. E depois você vigia, você zela. Como que é isso, irmão Marcelo? Explica bem. Eu quero dizer para você, zelar, cuidar, é você orar, não gastar o seu dinheiro com coisas banais, você canalizar, saber administrar o seu dinheiro. E aí sim, não adianta eu ser dizimista. Ah, eu fui dizimista, agora Deus não vai me deixar faltar nada. Vou ali e gasto meu dinheiro com isso. Aí eu tenho um dinheiro aqui que é o dinheiro de eu fazer a feira. Aí eu vou lá e compro um relógio bonito que eu achei, mas o dinheiro era para eu comprar um mantimento para minha casa.
Não. Haja com sabedoria. Peça ao Senhor para que os desperdícios acabem, de água, de luz, de comida acabem, para que os prejuízos, tanto na sua casa, quanto na sua roupa, quanto na sua saúde, acabem, para que você tenha uma reserva de dinheiro para comprar outras coisas que você assim deseja. E é assim que nós vamos sendo abençoados. E o dízimo é para que não falte. E a oferta é para que multiplique. Porque da mesmo jeito, o dízimo é uma obrigação. A oferta é um extra. É uma voluntariedade extra que você está dando para Deus na obra dele. Então, as multiplicações extras vão vir na sua vida. Porque o dízimo repreende o devorador. A oferta traz bênçãos ainda maiores para nossas vidas. Porque nós estamos plantando de maneira extra, assim falando, quando nós damos uma oferta. Porque eu já cumpri meu papel de ser dizimista. Mas o meu desejo do meu coração está em ofertar. Eu vou no culto, vem a salva, eu oferto. E aí vai vir coisas extras na minha vida. Deus vai me abençoar com coisas, Deus vai me abençoar com situações, Deus vai me abençoar com livramentos. Em tudo, Deus cuidará de nós. Amém, meus irmãos? Então, em tudo eu quero dizer para vocês, plante primeiro. Depois que vocês plantarem, aí sim, faça a prova do Senhor. Esta é a palavra que eu tenho para vocês neste momento. Sejais, pois, fiéis a Deus, e Ele será ainda muito mais para com vocês, porque o nosso Deus é justo e fiel. E sejam abençoados em tudo, você e toda a sua família. Que essa palavra esteja no seu coração, e todas as vezes que você tiver o seu salário, você possa lembrar das primícias, dizimar ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.